Olá pessoal, eu sou o professor Muriel e nesta aula vamos aprender sobre a estrutura de seleção switch. Na aula anterior, aprendemos a estrutura de seleção if else, que era muito útil quando queria escrever programas que tinham duas alternativas diferentes. Porém, muitas vezes eu tinha que escrever 4, 5, 10 alternativas diferentes. E nesse caso, apesar de eu poder alinhar as estruturas if else, ou seja, colocar uma dentro da outra, isso aumenta muito a complexidade do meu código. Uma solução que você pode utilizar nesse caso é utilizar uma estrutura multicondicional, chamada switch. Porém, a gente vai ver que ela não é útil em todos os casos, pois ela opera apenas com variáveis do tipo int e char. Ok? Vamos lá, qual é a estrutura desta minha seleção? Então, a gente vai colocar aqui a palavrinha switch, que a gente pode pensar como sendo chaveamento. Entre parênteses, vou colocar o nome de uma variável do tipo char ou int. Então, repara que aqui eu não tenho uma condição, apenas o nome da variável. Aqui vou abrir o bloco de opções e aqui eu fecho. Dentro, eu vou colocar todos os valores, os casos possíveis que eu quero tratar para o valor daquela variável que eu coloquei lá em cima. Então, eu vou colocar a palavrinha case, né, caso, seguida do valor possível daquela variável. Então, ele vai comparar o valor da variável que estava aqui entre parênteses com o valor que você colocar aqui na frente do case, seguido de dois pontos. Então, se esse valor aqui dessa variável for igual a esse, eu faço essas instruções. E para finalizar um caso, eu coloco a palavrinha break. O que o break faz? Ele encerra a execução desse bloco e continua a executar só fora lá do switch. Seguida, outro case. Então, outro case, espaço, outro valor possível, dois pontos, as instruções, break. E assim eu vou colocando quantos cases eu quiser, tá? Então, ele vai comparar. Se este valor é igual a esse, faz isso. Se este valor é igual a esse, faz isso. Se este valor é igual a outro case, tem limite no número de cases? Não. Esse exemplo meu aqui tem dois, pode ser com 10, 20, 30 cases sem problema nenhum. Mas agora, e se o valor que está lá naquela variável lá em cima não bater com nenhum dos casos, ok? Então, nesse caso, eu tenho a opção default, que é o caso padrão. É o que eu vou executar caso nenhum case for atendido, ou seja, se o valor da minha variável não for igual a nenhum dos valores que estiverem aqui na frente da palavrinha case. Então, se não cair nenhum case, eu vou executar o caso default, que é o caso padrão, ok? Olha lá, vamos ver um caso na prática aqui. Então, olha lá, eu tenho o char opção, mostra as opções para o usuário, recebi o valor aqui, no caso eu estou utilizando um char. Então, switch opção, reparem, apenas o nome da variável. Então, abri as chaves que são fechadas aqui embaixo. E depois eu coloco aqui todos os casos. Repara que eu tenho três casos. Caso o valor da variável opção seja A, eu executo isso e break, ele vai pular o resto. Caso a opção for igual a B, eu executo isso, pulo fora. Caso a variável opção for igual a C, mostro você escolher a opção C e cai fora. E se eu digitar L? Não vai cair nenhum case, então eu vou executar default, que é o caso padrão. Qualquer valor diferente de A, B ou C vai cair aqui no caso padrão, ele vai mostrar que a opção é diferente de A, B ou C. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá no código, ver como que fica essa minha estrutura. Então, eu tenho aqui um menuzinho típico de telemarketing. Eu costumo falar que a estrutura Switch é muito boa para fazer esses menuzinhos de telemarketing. 1, para vendas. 2, para compras. 4, fornecedores. Tá ok? E assim por diante. Então, aqui, eu peguei lá, mostrei, declarei uma variável do tipo opção. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o exemplo utilizando uma variável do tipo int. Mostro para o usuário todas as opções que ele tem. Não posso deixar o usuário perdido. Recebo o valor, ok, da opção, e aqui eu vou colocar minha estrutura switch. Como que ficaria? A palavrinha reservada switch, entre parênteses. Qual é a variável responsável pela minha seleção? Opção. Abri e fechei ela, não foi? Assim que abrir já fecha, para não ter perigo de esquecer das chaves. E aqui dentro vou colocar os cases. Então, lá, 1 para verde, 2 para amarelo, 3 para preto. Vamos lá. Então, case 1. Então, é só uma variável aqui, nesse caso, inteira. Não precisa colocar aspas duplas, coloco apenas o valor. Se for igual a 1, caso for igual a 1, printf, você escolheu verde. Então, barrinha N para quebrar linha aqui. E para finalizar o case, eu coloco aqui 1,
break. Então, essa é a estrutura aqui de uma das opções. E agora eu vou fazer para as demais. Ok? 2 para amarelo, 3 para preto, 4 para branco. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V e trocar sem problema nenhum. Eu coloquei 4 opções aqui, mas poderiam ser 5, 10, 20, quantas eu precisar. Ok? E se o usuário digitar uma opção diferente de 1, 2, 3 ou 4, vou fazer qual caso? Vou fazer o default. Ok? Então aqui default, printf. Eu posso digitar uma mensagem de erro, por exemplo, opção inválida. Repare que nesse caso aqui, pessoal, o break eu não preciso dele, né? Porque o break ele vai sair fora do switch. Como o default aqui está na última linha, eu não preciso colocar. Vamos executar esse programa para ver como que fica. Olha lá. Mostrei o manuzinho para o usuário. 1, você escolheu verde. 2, amarelo. 3, preto. 4, branco. 8, opção inválida. Menos 7, inválida. Qualquer valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, ele vai mostrar opção inválida para mim. Agora, vamos ver como ficaria esse exemplo se eu quisesse fazer o switch utilizando o char. Que eu teria que mudar, então aqui a opção seria char. Então, vou colocar V para verde, A para amarelo, P para preto, B para branco. Porcentagem em C, para fazer a leitura aqui dos scanf. Repare, aqui é o verde, não é? Mas aqui eu não quero o valor da variável V. A variável V nem existe, eu não poderia fazer essa estrutura, ok? Então, para diferenciar uma variável, tinha uma V do valor V, lembra? Entre as linhas simples sempre. Então, A, mesmo esqueminha, P, entre aspas, e B de branco. Fazendo o teste, ela V, você escolheu verde, B, você escolheu branco, O, opção embaixo. Vamos executar mais um caso aqui agora. V, opção inválida. Por que deu erro? Reparem, eu digitei o V em maiúsculo, não minúsculo. Para o computador, o V maiúsculo é diferente do V minúsculo. Como que eu resolvo isso? Vamos dar uma olhadinha lá. Então, uma primeira opção poderia ser o quê? Alguns alunos tentam fazer isso aqui. Não pode, tá ok, pessoal? Aquele ou lá é só para EFL. Ah, então eu tenho que fazer 2 cases, professor. Uma opção seria 2 cases. Ok? Ficaria assim, né? Se for igual case Vzinho, case Vzão. Ok? Case V minúsculo, case V maiúsculo. Nossa, mas eu vou ter que, né, pegar e duplicar todo o meu código? Não, tem uma solução mais simples. Lembra que eu falei que o break ele vai finalizar esse código e vai lá para baixo? O que eu posso fazer é o seguinte: a gente vai ver que, na verdade, o break ele não é obrigatório. Tá? Eu posso não colocar o break em alguns cases e tirar proveito disso. E esse é um caso deles, por exemplo. Eu tenho 2 casos. Se for igual a Vzão ou Vzinho, eu quero que apareça você escolher verde. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. 2 cases para um break. Ok? Então, se for Vzão ou Vzinho, tanto faz. Ele vai fazer isso aqui e só depois ele vai cair fora. Ok? Então, ó, eu posso fazer isso para todos os casos. Tá? Razão, Vzão e Bzão. Vamos executar para ver. Ela. V maiúsculo, funcionou. V minúsculo, funcionou. Tá? Obviamente, pessoal, eu sei que teria um método que poderia converter essa entrada minha para maiúsculo e depois eu comparo só com maiúsculo. Eu converto para minúsculo e comparo só com maiúsculo. Mas aqui eu gostaria de exemplificar para você que é possível fazer mais de um case para cada break. Então, os breaks não são obrigatórios e você, apesar de ser muito comum você ter sempre ao final de cada case um break, mas você pode fazer o uso dessa não obrigatoriedade para fazer comportamentos diferentes aí no seu programa, ok? Voltando lá para o nosso código, temos aí então para vocês alguns exercícios para vocês praticarem.
Dá uma olhadinha lá depois. E é isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.